Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Thiago Toledo e a ideia aqui hoje é falar um pouquinho sobre monitoramento. Estou utilizando aqui a ferramenta da Manage Engine chamada Open Manager. É uma ferramenta free, até 3 devices. Então podemos utilizar ele para monitorar 3 servidores. Eu tenho dois que eu estou usando aqui de exemplo, que são os meus laboratórios, que é o Chaves, que tem o conector do Centrify. E temos aqui o Godines com o conector do Adaptive, nosso outro portal aqui que nós temos. Então, eu adicionei essas duas máquinas, estou monitorando as duas através de o WMI, né? É só habilitar é um recurso do próprio Windows, habilitar e decidir o que vai ser monitorado. Né? Então, eu peguei aqui, por exemplo, os meus dois servidores, eles estão sendo monitorados. Inicialmente eu decidi com essas informações para demonstrar, né, se eu achar mais alguma interessante ou faltou alguma coisa, eu irei adicionar. Mas a princípio, assim que a gente adiciona, né, nós já temos aqui a questão da disponibilidade, perda de pacote e tempo de resposta. Então, isso aqui a gente já vai conseguir acompanhar, né, ter os relatórios, né, e ver se o server está com algum estresse ou não no tempo de resposta. Mais um pouquinho para baixo, aqui os três principais gráficos, né, do servidor, que é CPU, memória e disco. A gente consegue acompanhar aqui os ciclos, né, ver informações. Nós temos, acho que é Table View, né, onde a gente consegue ver os números de acompanhamento. Aqui nós temos o mínimo, né, e o máximo, a média aqui. Então, esse servidor está com uma média boa, está com pouca utilização. É um laboratório, né, então é o esperado. Na questão aqui tem gráfico em tempo real. Mais para demonstrar, mas isso aqui é para a gente visualizar em tempo real o uso da CPU. Esse aqui não lembro o que é. Vai mostrar os processos baseados no uso de CPU. Exatamente. O top 10 aqui. Podemos finalizar caso precise. Bom, a memória. O uso aqui de memória. Table view. A memória, né, é uma máquina com pouca memória. Só que eu coloquei aí uma paginação alta para ela. Então ela tem pouca memória, mas com uma paginação boa. E o disco rígido aqui é um M2, né? Então a leitura e a gravação bem rápida. Então a performance aqui para essa máquina ela é bacana, né? Também ela é AD e conector, né? Então basicamente isso. Não temos muita utilização, né? E a questão do disco está sendo um pouco usado também. Né? Aqui os valores, legal. Né? Vamos fazer aqui conforme vai clicando, bacana. Como eu fiz a instalação hoje, né, então tem poucas informações, né, vou deixar acompanhando aí um pouquinho, depois a gente traz mais detalhes. Essa que seria a primeira interface. Que mais eu coloquei monitorando? As interfaces de rede, né, que nós temos a entrada e saída de pacotes. Consegue ver aqui, não é real time que eu quero, clicando na própria interface, disponibilidade, recebido. Temos os gráficos da interface. Bacana fazer um acompanhamento, né, de uso da rede. Né, tem que popular mais aqui, né, nesses exemplos. Acho que é isso aqui. A placa de rede. Pacotes total, né, os gráficos legal de visualizar e fazer aqui algum troubleshooting. Interfaces. Bom, os processos ativos. Vou mostrar todos. ID, beleza. Isso aqui, a princípio, não é muito útil agora. Softwares instalados. Beleza.
Vamos ver o que tem aqui, mas eu nem lembro. O conector. Ah, não, eu tô no Godines agora. Ah, eu fui pro lado ali, ele mudou. Tá, eu tô no Godines, então aqui é o conector da Adaptive. Basicamente isso, né? O Google Chrome e o Firefox. Acho que quando a setinha para cá muda o servidor. Agora nós voltamos aqui para o Chaves, que é o nosso AD. Então, de monitores, eu tenho aqui, né? Só um CPU, disco e memória. Alguns que eles trazem padrão aqui com mais algumas informações, né, contar os processos, né? Enfim, não é muito útil, mas é uma informação que a gente pode ter aqui. Algumas coisas que eu personalizei aqui na questão de serviço, né? Que o conector utiliza a porta 8080 e 8443. Então, eu deixei um monitoramento aqui dessas portas, né, acompanhar a saúde dela, acompanhar o. Deixa eu ver se ele traz alguma informação quando eu clico aqui. É bacana, ele traz uns gráficos, né, o tempo aqui de resposta. Como eu coloquei hoje, né, então os outros dias não tem nenhuma informação, mas é bacana ver esses gráficos aqui. A gente tem acompanhamento, né, do serviço. 8443. Legal. Acho que é o gráfico que a gente acabou de ver. Temos aqui o serviço do Windows, que eu também adicionei. Vai monitorar. Esse aqui é o serviço do Windows do aplicativo, né? Ali eram serviços que estavam rodando, né, nas portas específicas, né? Que a gente fica escutando naquelas duas portas ali. Tem a porta também do Radius, mas eu não está habilitado aqui, né? Que é 1812. Caso esteja habilitado, a gente adiciona no monitoramento também. Então é isso aqui. Services. Coloquei o URL aqui do meu tenant para fazer um monitoramento, né, para ter mais um gráfico aí, acompanhar o tempo de resposta, né, a gente ter essa informação. Não tem um voltar aqui no mundo do servidor. Vamos voltar aqui, acho que volta. Isso aí. URL. Acho que eu falei, acabei de falar do processo, né? Não, do processo não é. Então, esse é o processo que o conector usa, né, para ficar rodando. Você consegue acompanhar aqui o uso de disco, CPU, memória, bacana, legal. Então a gente tem essa informação, né, numa hora de crise, a gente consegue ver aí se o serviço, né, se o serviço está rodando certinho, quanto que ele usou de recurso. É bacana ter para a gente acompanhar, qualquer disponibilidade ser alertado. Eu adicionei aqui o caminho no monitoramento do log. Ele está monitorando, né, o arquivo, né, se ele existe. E eu coloquei para ele procurar quando nós temos aqui, né, quando algum domain controller for off, né, então ele fica monitorando o arquivo e na verdade não sei se vai funcionar com os for files. Não tenho certeza se vai funcionar. Eu vou testar posteriormente, né, eu acabei de fazer a instalação, mas eu adicionei aqui que eu achei legal inicialmente, eu não havia reparado nesse detalhe aqui, mas eu vou ver se ele consegue ler o arquivo e, né, a ideia aqui seria, né, que o conector sempre verifica se os domains controles estão online e realiza a busca do objeto, né, do usuário. Aqui eu coloquei off, né, só para ele procurar, né, quando está online. Quando começou a aparecer off, ele já quero que ele me alerte, né, que ele me traga aqui esse evento de alerta, né. Acho que basicamente é isso, né. Então, mais uma vez, está sendo monitorado através do WMI. Então, é bem bacana para a gente ter isso aí, acompanhar, né, ver quando o servidor tiver sob estresse alguma coisa, né, temos alertas dos thresholds. Aqui eu não configurei nenhum threshold, né, mas seria interessante colocar threshold para uso de CPU, disco, né, e memória, né, que a gente, né, primeiro o bacana, né, seria a gente ter o acompanhamento aí de uma semana de uso
a gente vê a média, né? Então, a média da semana é 30%. Então, a gente coloca o threshold ali, podemos ver uns 35 ou 40, né? Para primeiro dar um primeiro alerta, né, de que o servidor está sob algum estresse, né, que está fora do comum, e podemos colocar thresholds, né, de alerta crítico quando passar, né, por exemplo, acima de 60 ou 70% aí que o servidor já está sob estresse, para a gente tentar identificar um possível problema aí antes de acontecer, né? Então temos que colocar os thresholds, né? Primeiro deixa uma semana rodando, identifica aí a média do ambiente e, né, trabalha com os thresholds, né? E as notificações, né? Então sempre notificação por e-mail, e temos a notificação aqui da própria interface, né, que ela fica vermelhinha aqui, dá fácil identificar. Então, né, dependendo do ambiente, né, óbvio, né, colocar isso aqui numa tela, né, que nós temos aqui a parte do dashboard, nós conseguimos criar aqui uma visualização que ela atualiza X em X tempo, né, tem um acompanhamento aí mais bacanas dos nossos servidores, né, aqui no nosso caso específico, dos conectores, né, que sem os conectores não é possível logar, e enfim, né, teremos aí problemas. Então, essa que é a princípio são essas informações que eu achei interessante para monitorar, né, eu vou dar mais uma olhada, ver se tem mais algum item bacana para adicionar, e basicamente é isso. Beleza, pessoal, valeu.